Bom, boa tarde a todos os cearenses. São 1h22. Eu estou aqui na sede do Governo do Estado. Está aqui ao meu lado, próximo, o secretário Cabeto, secretário de Saúde, e o secretário Flávio Taliba, que é o secretário de Planejamento do Estado. Nós, há pouco tempo, finalizamos uma reunião que é o comitê, que é um grupo de trabalho que nós temos desde o início dessa pandemia, com os presidentes de poderes, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o prefeito Roberto Cláudio e a equipe de saúde, onde todas as decisões a gente vem dividindo as discussões para anunciar medidas importantes para o nosso estado do Ceará. E hoje foi uma reunião para discutir um plano de retomada da economia do estado do Ceará. Esse plano, nós criamos um grupo de trabalho há mais de um mês, onde é formado por várias secretarias do governo, equipes da área da saúde, todo o setor produtivo do estado do Ceará, especialistas, onde foi construído e debatido um plano para a retomada da economia com responsabilidade, com sustentabilidade aqui no nosso estado do Ceará. Então nós vamos apresentar oficialmente hoje um resumo desse plano. Esse plano será apresentado em detalhes à sociedade cearense, será divulgado, inclusive também pela imprensa, mas dizer, antes de entrar no plano, eu gostaria de deixar muito claro à população cearense que o nosso decreto de isolamento social, ele está valendo até domingo dessa semana, o isolamento social para todo o estado do Ceará e um isolamento social rígido aqui para a capital. Então, primeiramente, quero deixar claro que eu irei renovar o decreto de isolamento social a partir de segunda-feira em todo o estado do Ceará, inclusive a partir de recomendações da Secretaria de Saúde. Nós vamos, inclusive, sugerir ou determinar que em alguns municípios do interior do Ceará adotem um isolamento mais restritivo. Por que isso? Nós temos feito reuniões essa semana, eu, o secretário Cabeto e a equipe da saúde, com todos os prefeitos municipais. Fizemos da macro-região de Fortaleza, fizemos ontem da macro-região de Sobral, hoje faremos da macro-região do Cariri, e estamos definindo e discutindo ações e avaliando a evolução da transmissão do vírus aqui em todo o estado do Ceará. E o isolamento social tem sido muito importante para reduzir a velocidade de transmissão do vírus, para garantir que o estado possa ampliar os leitos hospitalares do seu sistema de saúde. Só para dar um número para vocês, já foram mais de 2.300 leitos exclusivos para atendimento da Covid em todo o estado de Ceará, em todas as regiões, um esforço que o estado tem feito, que os profissionais de saúde têm feito aqui no nosso estado. Então o isolamento social tem sido fundamental para salvar vidas. Essa é uma principal estratégia de reduzir e mitigar os efeitos dessa pandemia. Inclusive, o secretário Cabeto aqui, vou passar para ele, para que ele, inclusive, fale um pouco sobre a importância desse isolamento social e o que tem acontecido no Ceará e em Fortaleza nas últimas semanas. Bom, muito boa tarde, governador. Aqui, para mostrar a vocês da importância do isolamento social e mostrar a vocês o que foi conseguido no estado do Ceará. O estado do Ceará, a partir do isolamento, reduziu significativamente o número de casos. Então, não há dúvida dos benefícios do isolamento social e sua repercussão no sistema de saúde. Eu vou apresentar aqui um gráfico que é muito importante para que os senhores compreendam. Esse gráfico mostra, tem dois gráficos. O gráfico de cima, em verde, os senhores podem analisar o número de casos percentuais. E nessa linha interrompida em vermelho, os senhores verificam o início do isolamento. E dá para perceber nitidamente
a redução do número de casos percentuais a partir do isolamento. Em laranja, em amarelo, nós temos a redução no fluxo de trabalho, mostrando que a redução desses fluxos tem relação direta com o número de casos documentados. No gráfico abaixo, mostra um pouco das médias de isolamento, ou do nível de isolamento obtido no estado do Ceará e no município de Fortaleza. E é muito importante para que os senhores conheçam a realidade. Outro ponto importante é a avaliação do momento como nós estamos. Então, nós avaliamos aqui nesse gráfico a questão da semana epidemiológica. Nós estamos na semana 22 e os senhores vejam da última semana, a partir da semana 20, ou seja, na semana 21, tem uma redução do número de óbitos, o que confirma essa tendência que nós temos falado, né, na redução sobre o sistema de saúde e da repercussão para a população. Pode passar. É a mesma coisa quando nós analisamos a cidade de Fortaleza, nós temos aí duas curvas, uma em verde, que está relacionado ao número de casos, e em azul, o número de óbitos. Há também uma tendência significativa de redução de casos e óbitos à medida que nós nos aproximamos para a última semana. Quando a gente analisa a pressão sobre o sistema, nós entendemos que um dos marcadores mais importantes é o atendimento nas UPAs e nas nossas emergências de porta aberta. De novo, na última semana é possível verificar uma redução de aproximadamente 50% dos atendimentos das UPAs do município de Fortaleza, onde é o epicentro da nossa epidemia. Pode passar? Pronto. Bom, só para reforçar que mesmo com esses números e esses gráficos apresentados pelo Dr. Cabeto, reforçar que a situação ainda é grave, é um alento essa redução, principalmente em Fortaleza, que sempre foi o epicentro do problema, que agora começa a se espalhar de forma mais intensiva para o interior do estado, principalmente em algumas regiões. É por isso que lá atrás, uma das primeiras medidas que nós fizemos no estado foi interromper o transporte intermunicipal. Exatamente porque, como Fortaleza era o epicentro, e ainda é o epicentro do problema, não se transmitisse de forma muito rápida a transmissão para o interior. Então, mesmo assim, eu quero reforçar e repetir que nós vamos renovar o isolamento social a partir de segunda-feira, porém, implementando a partir daí, dentro desse plano que eu vou mostrar agora para os senhores, um resumo dele, é um plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamental. Por que comportamental? Porque para a execução desse plano, alguns critérios, e vai depender muito do comportamento das empresas e da população. Então, resumindo, essa estratégia ela foi baseada em dois critérios: o critério baseado em risco sanitário. O que significa isso? Atividades que têm aglomeração, dá um exemplo, shopping, dá um exemplo, shows artísticos, enfim. E a atividade, e o outro critério foi a questão econômica e social. Então foi dado peso, essa ação, pode passar aí, ela foi dividida em 4 fases, aliás, em 5, porque agora nós vamos iniciar uma fase de transição, que é isso que nós vamos anunciar hoje. Nós vamos iniciar, a partir do dia 1º, uma fase de transição, é uma espécie de teste para a gente avaliar o comportamento em relação aos números, como vai se dar nesse período de transição. Então, são 4 fases. Em cada fase dessa, tem definido as atividades que estão autorizadas, o percentual daquela atividade, porque a atividade pode ser construção civil, está autorizado apenas 30% da construção civil funcionar, vão ser em horário diferenciado, por exemplo, quando iniciar a atividade do comércio. Então, cada um foi construído pelo CNAE. O CNAE é o Registro Nacional da Atividade Econômica, é o cadastro de cada atividade. Então, para cada atividade funcionar, ele vai ter que botar o CNAE dele lá para ter autorização
para funcionar, porque toda empresa ela tem esse registro, portanto isso foi feito com muito critério em relação a isso, foi construído, repito, com todo o setor econômico do estado do Ceará, com a indústria, com o comércio, com os serviços. Então, para cada atividade, nós vamos ver que vai ter um grupo de atividades que vão ser autorizadas. Aquele primeiro 7 dias, do dia 1º ao dia 7, serão algumas atividades que eu vou mostrar, mas que tem alguns critérios para que nós estamos iniciando exatamente por essa tendência de estabilização dos números, principalmente em Fortaleza e no estado do Ceará, mas para que é importante deixar claro que durante os próximos 7 dias da próxima semana, tudo isso será avaliado. Portanto, para iniciar qualquer uma dessas fases, vai depender dos critérios de saúde que estão aqui colocados embaixo, que o Cabeto já vai falar um pouco sobre ele. Portanto, será fundamental protocolo para o funcionamento das atividades, será fundamental respeitar os decretos e respeitar as atividades que estão em funcionamento, será fundamental. O monitoramento, nós inclusive vamos iniciar a semana que vem uma pesquisa de testagem para saber a taxa, a gente chama até a taxa de ataque que existe em Fortaleza, em alguns municípios do estado do Ceará, para saber o percentual de pessoas que já adquiriram a doença, que já passaram pelo vírus, o vírus já passou por ela, para que a gente possa inclusive isso servir de informação para tomar as decisões futuras. É fundamental. Lembrando que o estado do Ceará é o estado que mais testa no Brasil. Aliás, nominalmente, nós já passamos, inclusive, do primeiro, que é São Paulo. Proporcionalmente, nós já somos o primeiro, mas nominalmente, nós já fizemos mais testagem da população do que o próprio estado de São Paulo, que é muito maior do que o estado do Ceará. Então, são grupos de atividades. Repito, tudo isso foi discutido. A Taliba está aqui, acompanhado pelo setor econômico. Mas para a gente poder entrar em cada fase dessa, a primeira fase serão os 7 dias. A partir desses 7 dias, a saúde avalia a situação do estado e autoriza ou não o início da primeira fase. A primeira fase terá 14 dias. Nesse período também será avaliado, monitorado os dados de saúde epidemiológico do estado do Ceará, para aí sim ir autorizando. Para cada fase dessa terá um decreto estadual, com normas, com regras. Nós vamos manter a fiscalização das atividades no estado do Ceará, não poderá ter aglomeração, tudo isso será definido no decreto que será oficializado até o final da semana. Então eu queria pedir ao Cabeto para que ele explicasse os critérios aí de saúde, que são os critérios que vão permitir o funcionamento de qualquer uma dessas atividades. Bom, dando continuidade, fortalecendo assim, o que o governador colocou de uma maneira muito sintética e objetiva, o que fica claro aqui é que nós temos critérios baseados na capacidade do sistema, portanto, critério baseado na quantidade de leitos por região. O Ceará tem 5 regiões de saúde. Critérios baseados no número de internações, isso dá uma ideia da evolução epidemiológica. Critérios baseados na mortalidade e na letalidade, isso dá ideia do risco e da gravidade do surto epidêmico. E critérios que levam em conta a questão territorial. O governador adiantou aqui para os senhores, é muito importante, que nós vamos tratar diferentes alguns municípios. Por quê? Porque são situações epidemiológicas diferentes. Se nós temos queda da ascensão de casos em algum município, em outros municípios nós poderemos estar em ascensão, e o decreto, portanto, vai constar o que o Estado recomenda e coloca para que seja feito em cada município. Esses critérios, eles são aditivos, eles não são por isso que está colocado ali o termo mais, né? Eles são critérios que são avaliados em conjunto e vão ser disponibilizados para conhecimento da população. Inclusive, agora há pouco nós tivemos reunião com o comitê, onde isso foi abordado. Lembrar aqui que essa fase de transição, ela é uma fase de teste. O isolamento continua, assim como o governador colocou. Próximo. Bom, então, só
só complementando, o governador também colocou, e é importante para os senhores conhecerem, vai ser, esse monitoramento ele é contínuo, a gente faz esse monitoramento com todas as nossas análises epidemiológicas diariamente, dos municípios, das regiões e do estado como um todo, e portanto são fatores condicionantes para cada fase. A realização de inquéritos sorológicos, que também nós vamos fazer nas empresas, para que a gente conheça a taxa de ataque dentro do grupo de trabalho, e realização e avaliação da taxa de transmissibilidade. O que é isso? É saber o potencial de transmissão de cada indivíduo infectado. A gente sabe que o nível de segurança melhor é quando isso está abaixo de 1. Bom, então vamos mostrar agora aqui as atividades. Pode passar aí. Esse vai ser detalhado melhor, mas aqui são na fase de transição, que se iniciará dia 1º, na segunda-feira, e irá até o dia 7, lembrando sempre que serão todos os dias será avaliado pela saúde. São as atividades que estarão autorizadas. Ali você vê o percentual de cada um, 30% da indústria química. Eu não vou entrar em detalhes, mas dizer aqui, destacar que em relação ao comércio, só estará autorizada a cadeia da construção civil, ali com 31%, a construção civil com obras até 100 operários, no máximo, no canteiro de obra, e também as lojas de construção civil estarão autorizadas, definir inclusive os horários de abertura. Além disso, a cadeia da saúde aqui embaixo, ou seja, óticas, qualquer produto que esteja relacionado, inclusive os escritórios e clínicas e de dentistas, de médicos, assim, estarão autorizados. Tudo que estiver na cadeia da saúde, desde a indústria ao serviço e ao comércio, e destacar também ali alguns serviços importantes também, como de higiene pessoal, como cabeleireiros, manicures, barbearias, também estarão autorizados. No mais, serão mais indústrias, atividades na área da indústria. Cada atividade dessa tem o seu detalhamento, como vocês podem ver aqui nessa coluna do lado direito, com o percentual de que está autorizado, que cada um terá que ter o CNAE, que repito, que é o cadastro nacional de cada atividade econômica que toda empresa precisa ter, e há um compromisso tanto do Ministério do Trabalho, como também do governo, das empresas, do setor, dos sindicatos, de fiscalizar e acompanhar todas essas atividades que estarão em funcionamento. Bom, eu não vou mais detalhar, mas pode passar. Aí terá as fases, na fase 1, quais são os setores da indústria, serviço e comércio que serão abertos e autorizados, e o seu percentual, com o seu detalhamento. Isso aqui é só um resumo. Depois passa para a fase 2, e depois a fase 3 e a fase 4. Então, para cada fase, nós teremos aí as atividades que serão autorizadas e o percentual das suas aberturas. Todo esse plano será apresentado oficialmente à sociedade. Nós estamos agora, a partir de agora, oficialmente entregando à população para que ela possa ter conhecimento. Nós vamos fazer algumas entrevistas, inclusive o Flávio Taliba, que está aqui comigo, que foi uma das pessoas responsáveis, que participou de toda essa discussão, fará entrevistas coletivas para dar o detalhamento desse plano. Vamos colocar no site do governo, vou colocar também nas minhas redes sociais, na Secretaria de Saúde, para que todos possam ter conhecimento. Mas o mais importante é para que esse plano possa funcionar, para que essas fases possam acontecer, é fundamental nós respeitarmos os decretos e esse plano. Porque não adianta nada a gente começar a abrir e daqui a pouco, se os casos começam a aumentar, se a transmissão aumenta, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que retroceder e mais uma vez iniciar um processo mais rígido de controle aqui no estado do Ceará. Porque sempre eu tenho dito, a nossa prioridade desde o início é salvar vidas, são as pessoas. Então, a gente está apresentando esse plano, vamos iniciar esse plano, mas o resultado dele será fundamental.
o compromisso e o comportamento das empresas com seus funcionários e também o comportamento da população. Vai ter horários diferentes de funcionamento, um rigoroso monitoramento, né? Vai ter um plano de protocolo, né? Funcionário para chegar na empresa vai ter que medir a temperatura, vamos fazer testagens também, amostra de teste também nos funcionários dessas empresas. Portanto, fazer tudo com muito critério, com muito rigor, para que a gente não precise retroceder nesse plano aqui no Estado do Ceará. Mas isso não depende só do governo do Estado, não depende só da Secretaria de Saúde, depende do comportamento, do compromisso. Nós queremos muito retomar a economia, o emprego, a geração de oportunidades, mas nós vamos ser rigorosos. Para cada fase dessa vai ter uma avaliação dos especialistas da saúde, vão autorizar ou não o início dessa fase, as recomendações, e para alguns municípios isso não será feito generalizado para o Estado do Ceará, uma coisa que o Cabeto aqui destacou. Nós vamos para alguns municípios, para algumas regiões, ter comportamentos diferentes, ações até mais restritivas, como tivemos aqui em Fortaleza, e dizer que, por exemplo, se você estão falando muito das escolas, as escolas estão na 4ª fase, é a última fase para a abertura das escolas, é a 4ª fase, ou seja, vai ser lá em mês de julho a abertura das fases, isso a partir de uma avaliação de cada etapa dessas que será implementadas aqui no Estado do Ceará. Isso tem sido discutido com o prefeito Roberto Cláudio, estamos discutindo todos os dias com os prefeitos municipais, e é a Secretaria de Saúde, é a equipe de saúde que vai dar o aval, que vai fazer os relatórios. Vocês podem entrar no Integra SUS do Governo do Estado, tem todas as informações, tem os boletins epidemiológicos, por região, por município, tudo isso tem sido avaliado cientificamente pelos nossos profissionais de saúde aqui no Estado do Ceará. Eu não sei se o Cabeto quer dar mais uma palavra. Só para aproveitar e agradecer aí a possibilidade, a participação, e reforçar o que o governador colocou aí, de que isso não é uma abertura, nós vamos passar por uma fase de transição. E é preciso muita responsabilidade, porque, como o governador colocou, estão em jogo vidas, e a gente não pode retroceder, e para que não haja retrocesso é preciso haver obediência a todo o processo de restrição e de isolamento, que deve continuar na renovação do decreto, como o governador colocou. Muito obrigado. Bom, eu queria só, para encerrar, agradecer ao Atalib, agradecer em seu nome, Atalib, a toda a equipe da FIEC, do FEComércio, da CDL, dos representantes do setor econômico do Estado do Ceará. Essa foi uma construção coletiva, participação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Tudo que a gente tem feito tem sido dialogado, construído conjuntamente com todos os segmentos e setores da sociedade cearense. Mas sempre, repito, norteado a partir das orientações dos nossos especialistas na área da saúde, daqueles que conhecem a realidade epidemiológica do Estado do Ceará, que tem nos norteado a tomar decisões aqui no Estado. Nós vamos mandar agora o plano completo para toda a imprensa. É muito importante que a imprensa divulgue esse plano, que é um plano que será feito de forma responsável, por fases, por etapas. Não há prazo para nenhuma dessas etapas iniciarem, só há prazo para essa primeira etapa de transição, e todas as fases vai depender do resultado da avaliação dessa primeira fase de transição, que se iniciará dia 1º de junho. Quero encerrar lembrando para que as pessoas possam abrir o seu aplicativo. Você pode ir lá na loja da Apple, ou também pelo Android, abrir o aplicativo. Esse aplicativo nos permite conversar com o profissional de saúde, ter as unidades de saúde nas suas mãos mais próximas, também conversar com profissionais na área da saúde mental, e proteger. O app Ceará é uma ferramenta digital importante, que será a ferramenta para todos os serviços digitais do governo do Estado do Ceará. E estamos iniciando com a área da saúde, por conta desse momento de pandemia aqui no Estado do Ceará. Um abraço, obrigado
doutor Cabeto, agradecer em seu nome todos os profissionais de saúde que têm se dedicado a trabalhar, a salvar vidas no estado do Ceará. Obrigado a Taliba, em nome de todo o setor econômico. Tem sido uma grande preocupação nossa, a preocupação com o emprego, com o trabalho das pessoas. E agradecer a você pela compreensão. Dizer que todo o esforço que a gente tem feito é para salvar vidas, é para mitigar os efeitos dessa pandemia. E não tenho dúvida que vamos fazer essa travessia e o Ceará sairá cada vez mais forte, unido, mas prioritariamente pensando nas pessoas. Um abraço e uma boa tarde.